Bom dia meus amigos, tudo bem? Fernando Trader aqui mais uma vez, direto do nosso canal Zero Loss. Hoje, sexta-feira, 27 de janeiro de 2023. Estamos aqui para mais um pregão, meus amados e minhas amadas. Hoje vamos operar, pessoal, exclusivamente no modelo aqui automático, certo? Automatizado, certo? Modelo famoso robô, tranquilo? Então assim, já estamos aqui na operação de venda, pessoal, certo? São agora 10 horas, 10 em ponto. Cheguei um pouquinho atrasado aqui, resolvendo coisas internas aqui, então tranquilo. Mas comecei a gravar agora, certo, pessoal? O que acontece? Nós estamos aqui na ponta compradora e na ponta vendedora, certo? Aquele esquema que eu falei para vocês, né? Que a gente vai apresentar umas aulas. A partir de uma live que eu fiz no início dessa semana, eu comecei a falar que a melhor posição, a melhor condição de a gente trabalhar no sistema automatizado seria a gente utilizar duas corretoras, pessoal. Uma na parte vendedora e outra na parte compradora, certo? Por quê, Fernando? Porque está sempre acontecendo falhas no sistema do Profit, entendeu, pessoal? Na transição de uma operação de venda ou de compra, ele está surgindo sempre aí alguns imprevistos, certo? Então a única forma de não acontecer ou inibir, né, o quanto puder aí, é exatamente dessa forma aqui, certo? Foi a forma melhor que nós encontramos. Então nós vamos testar aqui juntamente com vocês, tranquilo? Por quê, Fernando? Porque todos os nossos indicadores, ele tem realmente o sistema operacional automático, tranquilo? Então, por ter, a gente precisa estar mostrando para vocês aqui como funciona, certo? E se é mais vantagem trabalhar automatizado ou manual, tranquilo? Já tem quase 2 meses aí eu colocando vídeo, fazendo operações manual, justamente para vocês entenderem como funciona aqui o nosso mecanismo, certo? Dos nossos indicadores, né? Então, assim, agora vou passar pelo menos aí uma semana, talvez até um pouco mais, para a gente estar mostrando aqui no automático e ver qual que é o resultado, certo? A diferença entre um e o outro. E possivelmente até a gente está fazendo algumas operações simultâneas. Por exemplo, aqui eu posso vender se eu quiser. Mesmo no automatizado eu posso vender, certo? Eu só não posso comprar aqui, por exemplo, que aí vai interferir, vai dar conflito no operacional, tá certo? O robô aí ele não vai fazer o reconhecimento normal, tranquilo? Vai haver aí uma divergência, entendeu, pessoal? Como qualquer uma programação, né? Se não for dentro da programação, vier uma coisa ali pós-programação, que não esteja no início ali, certamente vai dar um conflito aí, isso é natural isso aí, certo, pessoal? Então, mas aqui eu posso, Fernando, fazer aqui uma operação, por exemplo, como a gente faz no manual tal, pode, certo? Pode sim, senhor. Mas a princípio eu não vou fazer isso porque eu quero ver qual que é o resultado dele no manual, certo, pessoal? Só lembrando que a gente já fez também uma operação aqui na ponta compradora, deu uma compra, certo? E o resultado é esse aqui. Deixa eu ver se está dentro, está aqui. Então o resultado é esse aqui, negativo, certo? Tá dando aqui 313 reais e 60. Na ponta compra vendedora estamos aqui positivo 87 reais, certo? Então a gente vai andar com ele aqui. Quantos contratos, Fernando, você está trabalhando aqui? 5 contratos, pessoal. Nós estamos colocando aqui 5 contratos. Poderia até colocar um pouco menos, talvez a partir de segunda-feira eu já coloque 3 contratos aí, tranquilo, para ficar mais suave, né? Às vezes tem pessoas que não dá para, não consegue operar o seu perfil financeiro, psicológico, técnico, né? Ainda não dá para operar com 5 contratos. Então eu vou começar realmente a fazer aulas novamente, apresentações aqui praticamente do zero, né? Inclusive ontem eu recebi aqui um comentário de um inscrito, né? Ele viu o nosso canal pela primeira vez, clicou, se inscreveu e foi assistir o primeiro vídeo. Só que ele já caiu numa aula avançada, pessoal. Essas últimas aulas que eu tenho feito aí, avançada, com 10 contratos, entrada com 10 contratos e chegando até 40 contratos, né? Pra gente
aproveitar o máximo da nossa operação, certo? Ou não ter que interromper, colocar uma venda aqui, por exemplo, eu entro vendido nesse ponto, deixa eu ver aqui uma situação parecida. Aqui, por exemplo, ó, eu entro vendido, comprado aqui nesse ponto, né? E depois eu tenho a oportunidade de fazer uma reposição de lotes, entendeu? E melhorar o meu operacional, para que eu não venha estopar, por exemplo, aqui embaixo, uma situação, né? Então, eu posso fazer isso, certo? Só que eu tenho, um operacional realmente avançado, certo? Aí eu coloquei lá, aula nível 2, né? Convite de contrato, nível 3. Eu nem cheguei ao nível 4, nível 5, porque aí seria mais pesado ainda as aulas, certo? Mas os valores seriam bem mais altos de contratos, tranquilo? Sendo que o operacional, ele é o mesmo, certo? O que muda do leve, do iniciante para o avançado é a questão da quantidade do lote, certo? O operacional, ele praticamente segue as mesmas diretrizes, tranquilo, pessoal? Então, o que é que eu vou fazer? A partir de segunda-feira, provavelmente eu vou estar fazendo, ou então eu intercalo as aulas, né? Coloco mais avançada, com valores maiores, certo? E outras com valores menores, tranquilo? Justamente para... Aí ele falou, poxa, mas aí tem que ter muito dinheiro. Verdade, pessoal, é nível avançado. Em todo o tempo da apresentação lá do vídeo, eu falo o tempo todo, pessoal, isso aqui tem que ter realmente um valor, um perfil financeiro de acordo com, para que consiga segurar a operação até com, no caso ali, né, dos 10, 40 contratos, e quando é o fim da minha operação ali, eu tenho que defender ela até, se eu estiver na ponta vendedora, eu tenho que defender ela até quando der um candle azul, por exemplo, certo? Eu tenho que defender ela. Então o meu stop é justamente quando dá compra, certo? A mesma coisa é aqui, pessoal. Ele vai ser estopado aqui quando der venda. Aqui, por exemplo, eu vou sair dessa operação quando der compra. Aqui eu coloquei essa parcial nesse ponto, certo? E eu vou sair dessa operação quando ela der compra, tranquilo? E aqui eu vou entrar comprado por esse ponto aqui. Vocês entenderam? Então é sempre assim que funciona o negócio, certo, pessoal? Lembrando que nós estamos fazendo aqui essas operações com esse indicador aqui, certo, pessoal? Mas ele pode ser feito com qualquer um desses que vocês receberam aí, certo? Seguindo os mesmos parâmetros, tranquilo? Fernando, esse indicador aqui ele segue no pacote? Aí ainda não, pessoal. Esse indicador é um indicador que ele tem um perfil meio que arrojado, certo? Ele tem várias entradas durante o dia, certo? Dá gains grande, operações longas, sim, mas ele é mais volátil, vamos dizer assim. Vocês entenderam? Ele dá a operação antes, mais cedo, porém, na maioria das vezes também as interrupções são mais cedo também. Vocês entenderam? É assim que funciona esse. Então é basicamente mais para scalp, certo? Pode pegar também operações longas? Pode. Por exemplo, aqui, ó. Esse ponto aqui, o mercado deu entrada de compra nesse ponto e saída aqui. Quantos pontos, Fernando? 1.600 pontos. Entenderam? É de acordo com a volatilidade do mercado, certo, pessoal? Então é isso, a gente vai seguindo aí o passo a passo, certo? Semana que vem também eu vou colocar outros robôs aí, né? Nesse caso aqui eu já posso chamar de robôs, né, pessoal? Porque é automatizado, tranquilo? É os mesmos indicadores, porém agora na versão automatizada. Lembra, pessoal, que eu sempre estou falando? Fernando, na versão, alguns perguntam também, funciona no automatizado? E eu respondo sim, né? Então agora, para responder as questões de vocês, tirar as dúvidas de vocês aqui na prática, a gente está colocando aí uma série de vídeos, tudo no automatizado, certo? Para vocês ir acompanhando aí. Tranquilo, pessoal? E as dúvidas a gente vai tirando aí aos poucos, certo?
Deixa eu ver aqui. Bom, aqui eu dividi a tela, né? Como eu falei para vocês, eu estou trabalhando com duas corretoras aqui. Por que, Fernando? Aí, novamente, que às vezes tem alguém que chega no vídeo agora, por exemplo, né, e não assistiu outras aulas, outros vídeos, outras apresentações, aí eu vou estar sempre repetindo. Eu vou ser sempre repetitivo aqui nessa questão, pessoal, para as pessoas que estão assistindo pela primeira vez, está entrando nesse vídeo aqui, entender o porquê eu estou usando duas corretoras, certo? Não é que vocês devem fazer isso, é a forma que eu encontrei aqui melhor, certo? De não haver uma falha nas operações. Como assim, Fernando? Por exemplo, se eu vendi aqui, ó, eu estava comprado aqui, por exemplo, né? Tudo que tem nessa, pessoal. A única diferença é que ela está programada aqui, certo? Para funcionar. Ah, Fernando, como é que programa? Tem um vídeo, pessoal, que eu vou estar sempre colocando ele, certo? Eu não vou falar aqui porque senão fica muito, toda vez que eu abrir aqui a boleta e for fazer configuração, vai ficar um pouco coisa. Mas a gente está colocando um vídeo, certo? Exclusivamente, toda vez que eu concluir uma aula, eu vou deixar a sugestão desse vídeo, justamente para vocês seguir aí, certo? O passo a passo. Quem ainda não entendeu ou não instalou dessa forma, qual é o conselho que eu dou, a orientação que eu dou para vocês? Testem primeiro no simulador, certo, pessoal? Mesmo pode ser no replay, pode ser aqui no mercado à vista, certo? E vocês vão, para vocês ir entendendo, certo? E vendo qual que é o resultado. E se há alguma diferença, se é para melhor, né, ou menos melhor, em relação ao o sistema manual, certo? Eu, em particularmente, como eu falo sempre, eu prefiro operar no manual. Por quê? Porque eu encontro mais entradas e saídas, certo? Mas aí é aquela questão, né, pessoal? Não, eu quero trabalhar no automático, porque eu não quero ficar participando daquele sistema ali, aqueles análises constantemente. Os análises é o seguinte, pessoal, vamos imaginar que eu esteja aqui vendido, né? E aqui deu a entrada de venda. Eu posso, Fernando, fazer as duas coisas juntas? Sim, posso. Eu posso aqui, por exemplo, como eu falei, eu poderia ter vendido aqui. Não ia interferir no meu operacional aqui no automático. O que eu não poderia fazer era encerrar esse cara aqui, por exemplo, certo? Eu não poderia também comprar aqui, por exemplo, nessa mesma corretora, certo? Plataforma. Por quê? Porque eu ia encerrar essa operação aqui. Na verdade, eu nem ia encerrar ela, pessoal. Eu ia aqui na boleta aqui, ela ia aparecer como encerrado, certo? Porém, na plataforma, ou seja, lá na nota de corretagem mesmo, né, que é o coração lá, que é mais na quem esteja na XP, na Modal, na Clia, enfim. Lá, quando a gente vai lá, nota de corretagem, saldo, tal, aquele painel lá da corretora, certo, pessoal? Aqui é o Profit, certo? Aqui é a plataforma de operação. A gente pode fazer também operações por lá, vocês sabem do que eu estou falando. Entendeu? Então, muitas vezes lá fica constando que aquela operação está em curso ainda. E a gente acredita que aqui, a gente encerrou ela por aqui. Vocês entenderam? Então, essa é a questão do coisa que a gente já precisa ficar atento aí, pessoal, certo? Então, é isso aí. A gente vai seguindo, certo? Não tem pressa. Ah, Fernando, mas aqui está no vermelho. Como é que acontece? A gente vai ver no final, pessoal, do expediente, certo? O final do expediente é que vai constar isso aí, certo? Fernando, e minha margem aí de acerto, e questão de prejuízo, se ocorrer prejuízo, é grande esse prejuízo? Não, pessoal. Aí eu posso te garantir. Por quê? Porque na medida que você compra aqui, ó, por exemplo, certo? À medida que você compra, e primeiro tem as parciais, né, pessoal? Por exemplo, aqui, ó, se esse aqui deu uma venda, certo? Deu uma venda aqui, ó, estamos vendido, certo? Se porventura esse mercado voltar, só em a gente ter feito essa parcial aqui, ó, e o mercado fechar aqui um box acima, aqui acima, a gente ainda assim está no lucro. Se ele fechar um aqui acima e der compra,
certo? Que ele não demora muito para dar conta. Lembra que eu falei que esse indicador aqui ele dá várias entradas rápido? Então ele não dá muito para reverter. Se ele for reverter aqui, ele não vai andar muito para cima. Então se a gente fez essa parcial aqui e ele reverteu aqui contra a gente, certo? A gente não vai ficar, a gente não vai ter um loss grande aqui, certo? O máximo que ele pode cancelar a nossa operação aqui é nesse ponto aqui, pelo menos, é mais ou menos aqui, certo? Então os loss ele vai ser sempre pequeno, pessoal. E quando ele andar pelo menos um box aqui para baixo, a gente vai sair com a operação de 60% da nossa operação, justamente, ó, para olha só onde é que está aqui o nosso, nós compramos, vendemos nesse ponto, ó, e agora pegou uma parcial de 60%, certo? E ele está aqui, ó, acima 200 pontos, vocês entenderam? Então aqui já é a nossa margem, certo? A gente já conseguiu sair dessa linha de confronto aqui. Então se ele dá até aqui, ó, nós estamos no 0 a 0 dessa operação, certo? Ele pode andar aqui, ó, de onde ele está aqui para cima, ó, 290 pontos, e a gente está exatamente no 0 a 0, certo? Agora se ele passar daqui, aí vai dar a entrada de compra mais ou menos aqui. A gente só vai ser estopado com 2 contratos, por exemplo, né? Não mais com 5 contratos que nós entramos. Então tudo isso aí é um sistema de gestão aqui de risco, né? Controle, né? Controle, certo? Controle. O interessante também, pessoal, a gente não ficar colocando essas coisas de risco. Muitas vezes a gente coloca esse, quando você vai comprar, sei lá, feijão, pensa aí no comerciante, que tem um supermercado, um mercadinho, que seja lá. Quando ele vai comprar feijão, ele vai pensar no risco, não, ele não vai pensar no lucro. Lógico que ele não vai ser imprudente, você entendeu, pessoal? Ele vai ter que comprar esse feijão, armazenar em locais seguros, certo? Ter todo o cuidado ali de não haver algum cliente que realmente não é cliente, ele vai querer lá, né, subtrair aquele feijãozinho ali, certo? Então, mas ele pensa sempre em lucros, certo? Então, operação de risco é uma outra coisa, né? Então, a gente tem que fazer um gerenciamento como em todo comércio, né? Em todo investimento nós precisamos fazer isso, certo? Mas nunca pensando, né, pessoal? Diz que o perdedor ele já pensa, já amanhece o dia pensando em perder, por isso que ele perde. O vencedor não, eu vou vencer, é mais um dia hoje que eu vou vencer, certo? Não, beleza, vou vencer. Lógico que dentro disso aí ele tem que ter os parâmetros legais para ele realmente fazer as coisas acontecer, certo? Então o pensamento positivo gera realmente, né, positividade ali nas nossas ações, entenderam? Eu não estou dizendo para vocês serem imprudentes. Imprudente é uma coisa, né? Controle imprudência é uma coisa. Manter o controle, né, é uma coisa completamente diferente, certo, pessoal? Ou precaução, né? Enfim. Então a gente tem que entender, certo? Hoje, por exemplo, ó, no início do pregão eu fiz algumas operações aqui no meu interno, né? Então eu vi que esse mercado, certo? Esse mercado ele realmente poderia fazer exatamente isso. Aí eu digo para vocês aqui, eu vou mostrar para vocês por quê, certo, pessoal? Por que eu tenho que mostrar para vocês? Olha lá, pegou a segunda parcial, tá vendo, pessoal? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A tela ficou pequenininha, pessoal. Agora a gente vai ter que se adaptar aqui. Olha aí, pessoal. Esse esquema aqui, ó, eu falei. Fernando, esse número aí de 1 a 10 é o que? E no final tá 100%. São aquelas, pessoal, aquelas observações que eu estava fazendo sobre a transição da cor do preço, certo? Do nosso indicador, se eu posso vender exatamente nessa transição. Se vocês observarem, eu vou voltar no instante, pessoal, para explicar isso. Então vocês percebem o seguinte: esse mercado ele abriu abriu aqui nesse ponto e testando aqui para cima, certo? Esse candle aqui tem duas funções, pessoal: romper máxima, esse candle aqui, certo? Quando ficou esse candle aqui ontem, esse cara aqui tem duas funções:
romper máxima, certo? Ou vir para ou romper mínima desse candle aqui. Ele tem que fazer as duas coisas. Ou romper uma e a outra e depois voltar aqui para dentro desse candle novamente, certo? Ficar aí brigando aí, tranquilo? Então o que foi que ele fez primeiro? Ele testou para cima, certo? Alcançou aqui a abertura dele de ontem, entendeu? E o que ele fez depois? Veio para baixo. Tanto é que eu coloquei aqui, eu acho que, deixa eu ver se eu tirei no 30. O pessoal, acabei de tirar as linhas ali. Deixa eu ver se ela volta aqui. Olha só, rapaz. Que coisa, hein? Deixa eu ver se aparece nesse aqui, pessoal. Não, não foi nesse aqui. Coloquei, rapaz. Deixa eu botar no 30 aqui, ver se é. Que é aqui, pessoal. Na verdade, ele vem testar esse ponto aqui, ó. Ó, tá vendo? Esse ponto aqui, é desse candle aqui, certo? Então, olha lá, tá vendo? Ele já quase tocou nesse ponto. Aí quando você olha, onde é esse ponto, Fernando? Esses caras aqui, tá vendo? Olha aqui, pessoal, tá pronto, tá aqui, ó. Basicamente esse cara aqui, exatamente essa linha aqui, ó. Certo? Que ela se viu de ontem. Essa linha, na verdade, eu não coloquei ela hoje, eu coloquei ela ontem, certo? Mas é isso, ele testa. O de ontem veio, foi exatamente isso. O de ontem veio, testou nesse ponto, certo? Foi o preço ontem aqui, ó. Abriu aqui, foi lá em cima, tal. Testou aqui, trabalhou, foi para cima e fechou aqui. Tranquilo? E hoje esse candle aqui, ó, ele já veio e já testou exatamente, praticamente no mesmo ponto. Ainda não tocou nele. O que é que ele quer fazer agora, Fernando? Romper essa mínima para vir buscar aqui embaixo, pessoal. Esse alvo aqui embaixo. Pode acontecer hoje, pode acontecer. Só que temos uma barreira aqui, certo? Que é esses caras aqui, ó. Certo? Olha aí. Tá vendo? Ele pode vir aqui de uma vez? Pode, Fernando. Claro que ele pode. Pegar a gente aqui embaixo. Entendeu? Só que aí a gente não vai fazer um operacional, pessoal, pensando justamente nisso aqui. Não, vou colocar aqui e vou esperar que ele vai lá embaixo. Não. É uma perspectiva que a gente vai estar tendo, certo? E é assim que funciona. Tranquilo? E quando vocês forem fazer análise aí, pessoal, e é interessante você estar sempre na operação, mesmo seguindo o indicador, vocês buscando lá trabalhando, conversando com o gráfico, não dizendo, gráfico, faça isso, que eu te amo, não sei o que. Não, não é assim, pessoal. É entendendo o gráfico, certo? Entendendo, examinando o gráfico. Olha isso aqui, será que ele vai? Olha aqui, olha no passado, vê o que é que está acontecendo, o que aconteceu, certo? O que ele fez quando ele bateu em tal lugar. Vocês entenderam? Observa se as informações que está no presente é parecido com a do passado. E aí vocês vão acreditando, tendo conhecimento, pessoal, das coisas, certo? Lógico, aí eu digo novamente, não se deve fazer uma coisa baseada no passado, certo? Tem uma expressão aí do mercado que diz que lucro do passado não é garantia de retorno, né, futuro. Vocês entenderam? Não se garante que ele retorna no futuro, para o futuro. Entende o que eu estou falando? Mas a gente tem, o passado é justamente para a gente ter uma base de onde você veio. Se eu não sei de onde eu vim, como é que eu vou saber aonde eu estou e para onde eu vou? Vocês entenderam? Então o passado é muito importante, pessoal. Tem gente que fala assim, esquece passado. Joguei o meu passado no mar do esquecimento. Tranquilo. Se o meu passado eu só fiz coisa errada, então eu preciso realmente esquecer isso aí. Esquecer no sentido de eu simplesmente não fazer mais aquilo, certo? Mas sempre lembrar que se eu fiz algo errado, eu tenho que lembrar para que eu não venha fazer novamente. Vocês entenderam, pessoal? Quando a gente esquece de uma coisa, a gente acaba repetindo aquilo novamente. Agora que eu lembrei que eu já fiz isso, entende? Quando a gente fica vigilante, aí tanto as coisas certas que nós fazemos, tanto as falhas que nós cometemos, a gente tem que ficar atento para isso aí. O certo para repetir novamente, fazer certo novamente e até aprimorar aí esses acertos, tranquilo? É importante a gente lembrar, né, que Deus, eu gosto sempre de citar a Bíblia aqui, o versículo bíblico, pessoal, porque é o nosso dia a dia, né? Nós somos filhos de Deus, entendeu? Então a gente precisa, Deus é o nosso Pai e aquele que não reconhece isso é porque, infelizmente, ele
não se atentou à verdade da vida, né, desse mundo, pessoal. Então, vamos que vamos. Então, assim, lá tem, né, ele, no momento de mais alegria que estava o povo dele lá, o que foi que ele fez? Ele disse, olha, coloca sobre esse banquete aí, o pessoal estava comendo muita coisa boa, né, pessoal? O caviar de hoje e outras coisas, né? Ele disse assim, olha, coloca essa erva aqui, amarga. O que será hoje uma ervazinha amarga para a gente comer? Certamente era uma salada lá, né, pessoal? Alguma hortaliça, entende? Que era amarga. Então dá pra gente entender hoje o tipo de planta comestível que a gente não gostaria de colocar naquele prato delicioso ali, certo? Mas Deus pediu para fazer isso justamente para a gente lembrar do tempo passado que nós tivemos lá atrás, né? Nesse caso aí, aquele povo lá no Egito e tal, certo? Então, como um freio ali, né, pessoal? Vocês entenderam? Para que existe as placas de sinalização? Ó, velocidade permitida máxima 80 por hora, máximo 90, máximo 20 por hora. Para quê? Para que a gente se contenha ali, vocês entenderam? Então toda lei, toda regra é para o nosso bem, certo, pessoal? Toda regra, hoje sexta-feira, né, pessoal? Falando aí um pouquinho de reflexão da vida, tranquilo? Enquanto isso, o robô está trabalhando aqui pra gente. Bom, ele está quase encostando aqui, pessoal. Eu vou sinalizar e vou voltar lá para o gráfico menor, beleza? E a gente vai seguir aqui o nosso... Por quê, pessoal? Que muitas vezes infelizmente a gente acaba ouvindo coisas por aí, parecendo que o sistema financeiro é uma coisa que é algo para a gente se divertir enquanto está fazendo. Não é bem assim, pessoal, certo? Isso aqui é um trabalho, é uma profissão como outra qualquer e requer exatamente responsabilidade. Vocês entenderam, pessoal? Por isso os meus vídeos são longos, não dá para eu ficar abreviando as coisas, né? Eu não faço edições nos meus vídeos, entendeu? A não ser que seja um vídeo que vai envolver alguma coisa particulares ali, como por exemplo alguma identificação tal. Por exemplo, eu vou abrir alguma coisa aqui, se eu abrir alguma coisa aqui vai ter alguma identificação minha que talvez eu não seja legal estar mostrando. Vocês entendem isso, né, pessoal? Então o que é que eu faço? Eu dou uma paradinha no vídeo, ou se possível for eu faço uma edição ali, mas no sentido de eu ficar abreviando os vídeos para ficar bonito, aquela coisa toda, ou mostrar só o bom da coisa, né, pessoal? Aí complica, não dá certo isso aí, certo? Aí vocês assistem, poxa, que legal, bacana esse vídeo, poxa, eu vou fazer assim, exatamente assim, eu vou adquirir esses indicadores, são perfeitos, tal, certo? Aqui, ó, tá vendo? Houve um loss aqui na venda, tá vendo? Tá aqui, ó. Se a gente estivesse operando aqui no automático ou no manual, aqui, pessoal, bateu lá naquele ponto que eu falei do diário. Se a gente estivesse operando aqui no automático, no manual, certamente esse loszinho aqui a gente teria recuperado ele, certo? Mas está aqui, pessoal, na conta compradora, vendedora, tá vendo? A gente já está com 200 e alguma coisa, então a gente está recuperando, vocês entenderam? Olha lá, tá agora R$100 só menos. E o dia não acabou ainda, né? Tá começando agora, são 10h29 agora, certo? E é isso, pessoal. Então quando você vê, olhar lá uma nova postagem nossa, 1 hora, 1h30, 2 horas, 50 minutos, caia para dentro, pessoal, vai lá e assiste um pouquinho, certo? Se possível for, favorito o vídeo. Só que vocês clicarem ali no vídeo, ele vai ficar no histórico de vocês, certo? Eu só assisti uma partezinha, depois volta a assistir aquele vídeo, que às vezes pode ser o vídeo mais importante da sua vida ali naquele momento, para o mercado financeiro, entendeu? É assim que é, pessoal. Eu já recebi, olha, lembrando que nós somos novo aqui também, pessoal, nós temos aí, não chegou ainda 2 meses, né, consecutivo aí, certo? Eu sempre falo, esse canal eu abri em 2020, tem 1 ou 2 vídeos, ou 3 se eu não me engano, falando lá de swing trade. Depois eu parei, né, não fiz mais nenhum vídeo, não postei. E agora eu tô voltando aí, vim
Na verdade não estou voltando, né? Estou realmente chegando agora, como eu falei. Tem menos de 2 meses aí. 40, 46 dias mais ou menos. E aí eu tô colocando o vídeo todos os dias. Esse barulho, você tá ouvindo aí, pessoal, são as notícias chegando em séries aí. Calendário econômico, se eu não estou enganado. Aí fica nesse barulho todo. Então assim, pessoal. Mas a gente não opera notícia, pessoal, aqui, certo? A gente não... Deixa eu vou até dar uma paradinha. Ah, parou, pronto, parou sozinho lá. Olha aí, vai aparecer na tela agora. Quer ver, pessoal? Aí, ó. Calendário econômico. Olha aí, tá vendo? Ele chega assim, a 1000 por hora, pessoal. Tá vendo? Vamos, rapaz. Tá vendo aí, pessoal? Então, assim, o que acontece? Eu poderia estar fechando um grupo aí, né, e tá vendendo essas aulas que eu estou fazendo para vocês aqui, gratuitamente, certo? É assim que é feito, né, pessoal? A lei é exatamente essa aí, né? Vender. Mas eu tô me propondo aí, colocando aí gratuitamente para vocês. Agora o que é que eu peço de vocês aí? Deixa aí o like de vocês, faz um comentário, certo? No sentido de tirar suas dúvidas. Se estiver gostando do vídeo, deixa aquele like, tá certo? Coloca um comentário positivo. Se tiver dúvida, faz aquele comentário, certo? E pede aquelas informações. Fernando, eu quero um vídeo especificamente falando sobre tal coisa assim, assim. A gente faz. Se tiver dentro do nosso alcance ali, certo? Fernando, faça um vídeo falando sobre opções binárias. Não, pessoal, a gente não trabalha com opções binárias, nada contra, certo? Mas aqui a gente realmente não opera ela, então não tem como eu fazer isso aí, certo? Fernando, faça um vídeo sobre o dólar. Inclusive eu vou fazer alguns vídeos sobre o dólar, pessoal, certo? Algumas operações. Eu até fiz algumas intercalando dólar e índice, certo? Mas às vezes a gente foge, eu fico mais focado aqui no índice e acabo esquecendo os dólares lá, né? Mas a gente faz um exclusivo, testando aqui também no automático, sem problema nenhum. Lembrando, pessoal, que alguns inscritos também já me perguntou, Fernando, qual o tempo gráfico de dólar mais indicado? No caso de Renko, né? Gráfico de Renko. O 18, pessoal, certo? Eu vou estar sempre de vez em quando falando aqui para operar com os nossos indicadores, certo? A operação de vocês aí, vocês estão fazendo, que ainda não adquiriram aí o nosso indicador, eu não sei qual que é o gráfico melhor para vocês, certo? Até porque eu não conheço o operacional de vocês, tranquilo? Então não vou responder. Todas as informações que eu passar para vocês aqui, eu responder, é baseado no nosso operacional, certo? É baseado nos nossos indicadores aqui. Vocês entenderam, pessoal? É assim que funciona por aqui, tranquilo? A questão de médio também, né? Às vezes eu começo aqui, por exemplo, eu já tinha feito uma venda aqui também eu tinha colocado mais uma venda, já tinha dado certo, certo? Então é uma coisa anteriormente tudo calculado e testado ali. Fernando, enquanto não dá certo, quando dá certo a gente sai no primeiro candle azul que aparece. Vocês entenderam, pessoal? Então, voltando um pouquinho ao assunto do comentário do rapaz aí, do nosso inscrito recente aí. Então o que acontece? Aí ele falou, não, mas eu não consigo entender, porque isso não é médio. Como que não é médio se você vendeu aqui, depois vendeu mais aqui, o mercado subiu um pouco e você vendeu? Não é, pessoal. Por quê? Porque aqui, por exemplo, ó, eu vendi nesse ponto, né? Observe que ele foi ali em cima. Quem me acompanha já sabe, né? Ó, eu vendi aqui, observe que ele voltou lá em cima. Então o que é que eu faço? Se aqui já me deu venda, quando ele volta aqui é um pullback para mim, certo? Então o que é que eu faço? Eu compro, eu vendo aqui mais um pouquinho. E sai onde, Fernando? Aqui, 140 pontos. Agora se eu faço esse médio aqui, permaneço com essa compra aí, descendo com ele, pesado a mão, aí sim eu tô, né, fazendo uma coisa indevida. Tranquilo? Aí ele volta aqui, pessoal. Observe que ele faz um pullback novamente. Ó, aqui novamente eu posso colocar uma vendinha. Agora se eu quiser ser mais conservador, eu coloco exatamente aqui na abertura do outro, ou fechamento do anterior. Coloca aqui. Aí dá 140 pontos. Ele belisca aqui e volta caindo. Beleza, certo? Quando eu faço aqui, pessoal, quando eu entro aqui, que pego
essa vendinha que sai aqui, a minha venda automaticamente ela pula lá pro topo. Vocês entenderam? O que eu não posso fazer é acumular os contratos. Vocês entenderam? Toda essa informação também é baseada, essa operação é exatamente baseado sobre o nosso indicador aqui, certo, pessoal? Beleza. Então, ele continua aqui, certo? Chegando aqui, eu posso colocar aqui, ser mais conservador, colocar aqui, certo? Nesse caso ele não pegou. Voltou, né? Aqui, por exemplo, ó, se eu coloquei aqui na junçãozinha dele, no fechamento desse, ele voltou aqui, pegou a minha operação, aqui fechou para cima. O que é que eu faço aqui? Eu entro novamente e saio aqui. Se você observar, ó, ele veio até o ponto de entrada do primeiro aqui da minha conta. Então aqui o que é que eu tenho? Eu tenho, se eu estou com 5 contratos, eu tenho um contrato descendo, né, que eu já fiz a minha parcial aqui. Essa venda eu fiz 100%, saí aqui, deixei um contrato andando, certo? Aqui não pegou, aqui pegou porque ele ultrapassou também, até fechou para cima. Então, se ele não veio aqui embaixo novamente e me pegou, vou imaginar que ele me levou aqui para cima. Então eu fui com 6 contratos. Quando eu cheguei aqui, eu coloquei mais 5. Então eu fiquei com 11 contratos, certo? 11 contratos. Então o que acontece? 11 contratos. Quando chega nesse ponto, observe que essa caudazinha ela veio e ultrapassou aqui. Então se minha venda que eu vendi aqui, ela está aqui, ela alcançou, certo? Só que quando eu vendi aqui, novamente, o meu médio ele veio exatamente para o médio aqui, para o meio, certo? Então eu tenho duas opções. Eu tenho a opção de pegar essa venda aqui, ó, esse gain que eu coloquei aqui de 140 e trazer exatamente para aqui. Por quê? Porque ele já... Opções não, na verdade é um dever, né? Uma obrigação de fazer isso. Por quê? Porque quando eu vendi aqui, eu esperava que ele caísse cá para baixo. Se ele não caiu, ele subiu, então automaticamente eu tenho a obrigação e a responsabilidade de trazer o meu gain para aqui, certo? Por quê? Porque eu ajustei minha posição. Então quando ele chega aqui, eu vou pegar exatamente os 140 pontos, certo? Exatamente os 140 pontos, certo, pessoal? Porque se eu comprei aqui e vendi aqui em cima, eu vendi aqui e o meu médio ficou aqui em cima, então eu tenho 170 pontos daqui, 75 pontos, 70 pontos aqui e 70 pontos daqui, certo? Então significa que se eu estou com duas operações, né, eu vou pegar exatamente os 140 pontos que eu faço, que eu precisava pegar, beleza? Tranquilo. Aí então, eu peguei aqui, ó, eu falei, deixa os dois aqui, saí, pronto, fiquei levinho de novo. O que acontece com isso, Fernando? Minha venda que eu vendi aqui, ele já está lá nas alturas, ele já sumiu aqui da tela, pessoal, tá lá para cima, certo? Novamente aqui, ó, deu uma venda, ficou vermelho, ainda, mesmo ele ter subido aqui vermelho, deu venda. Eu vendi e saí aqui novamente. E olha só para o preço veio. Só que esse candle aqui, no caso aqui, ele ficou azul, né? Aqui eu compraria. Vocês entenderam? Compraria aqui, ó, e automaticamente eu sairia aqui, ó, 140 pontos. Nesse caso aqui ele deu um lozinho, 140 pontos. Agora observe quantas operações eu fiz aqui, certo? E se aqui eu tomei um loss de 140 pontos, eu apenas devolvi uma dessas operações que eu fiz aqui, e as outras é lucro. Entrei vendido aqui novamente, certo, pessoal? Desse ponto aqui, ó, e peguei uma parcial de 80% aqui embaixo. Fiquei com um contrato, certo? Aqui novamente, ó. Aqui novamente, pessoal, ó, nesse ponto aqui, ó, eu simplesmente vendi novamente, certo? Vendi. Pronto. Inclusive, pessoal, eu até recomendo, eu falo sempre, ó, quem assiste as minhas aulas já sabe. Pessoal, eu já fiz tanta operação aqui, é recomendável fazer novamente, eu estou sempre falando isso, certo? Então, mas vamos imaginar que nós tivéssemos realmente também feito uma operação aqui, certo? Nós entrávamos aqui com 5 contratos novamente, né? Não deu essa operação aqui. Aqui a gente entrava aqui, ó. Aonde? Onde é o nosso stop? Exatamente aqui nesse candle azul. Quando abre ele, nós compramos. Observe que antes de ele fechar lá em cima é onde ele veio. E aqui eu comprava aqui de novo, certo? Esse lozinho que possivelmente aconteceu aqui, pessoal, dessa entradinha aqui, a gente já resgatou ele aqui. E olha só como ele fechou. Fechou lá em cima, nós pegamos 140 pontos completo. E 140 pontos aqui de 80% da nossa parcial. Ficamos com 20. O mercado voltou, né? Aqui eu comprei de novo, ele fechou embaixo. Eu comprei novamente. Olha só para onde o mercado foi. Lá para cima. Por quê? Porque estava azul crendo, certo? Ele ficou com a cara para baixo aqui, mas ele estava azul, então eu comprei. Vocês entenderam?
Isso eu posso fazer, pessoal, com um contrato, por exemplo. Eu estou citando aqui 5 contratos, né? Que é a operação leve, né? Peso pena, peso zero é o um contrato, como temos operações com um contrato aí embaixo, certo? Vídeos. Então, fazendo-se isso, nós não perdemos a nossa operação, tranquilo? Agora, Fernando, é o seguinte, e se não funcionar? Se não funcionar, aí é como eu falo para vocês. Olha aqui de novo, venda nesse ponto, tivemos essa venda aqui, certo? Eu não sei se quando ele está fechado, pessoal, não dá para a gente saber se ele veio cá embaixo, né? Esse é o detalhe. Por isso que é importante a gente fazer os testes com o mercado andando. Vocês entenderam? Eu posso dizer, pessoal, você comprou aqui e tal, saiu aqui, deu tudo certo. Não, tem que andar, trabalhar com o mercado andando. Por isso não dá para fazer aquelas operações curtinhas, pessoal, e mostrar para vocês o resultado, certo? Mostrar o positivo, e a gente não sabe o quanto o mercado ali ele oscilou, beleza? Então, se eu estou me propondo aqui a mostrar um resultado para você, tem que ser completo ali, tranquilo? E se vocês, aí é onde eu oriento a vocês, tem interesse em atuar na Bolsa de Valores, vocês estão começando, começa do zero, vocês entenderam? Primeira coisa, o início da sabedoria é a humildade, é a paciência, é a busca do conhecimento, vocês entenderam? O sucesso, ele se resume nisso aí, tranquilo, pessoal? Aqui novamente, olha uma compra aqui, olha, ele deu uma compra, pessoal, tá vendo? Deu uma compra aqui, certo? Olha só onde fechou esse cara aqui, fechou aqui embaixo, e olha depois onde o preço foi depois, lá para cima, vocês entenderam? Então tem isso aí, tem essas coisas. E Fernando, e quando não acontece isso? Aí é como eu estou falando para vocês, tem exatamente o stop, que é como a gente exemplificou aqui nesses pontos, certo? Acontece. O stop está ali para ser um dia ser acionado, certo? Aqui novamente, pessoal, esse box aqui, tá vendo? Se eu vendi nesse cara aqui, olha só quantas vendas eu tive aqui, uma, tá vendo? Deixa eu colocar aqui uma ordem só para vocês verem. Tá diferente aqui, uma venda aqui, tá vendo? Uma vendinha aqui, tem outra aqui. Essas caudas, só essas caudas que ele faz são pullback, tá vendo, pessoal? Eu vendo nesse cara aqui, o mercado fechou aqui, eu não vou vender na cara do preço, eu vou esperar botar minha ordem aqui. Se ele voltar para pegar, beleza. Se não voltar, eu fico sem. Eu já estou na operação mesmo, olha aqui eu descendo com o preço, entendeu? Então aqui, se eu estou no manual aqui, Fernando, mas eu poderia também fazer no automático? Pode sim, senhor, pessoal, desde que seja a favor do mercado. Quando eu quiser fazer uma compra, eu faço aqui, nessa operação de compra aqui, certo? Nessa plataforma. Por isso que é importantíssimo vocês fazerem esses testes no simulador, certo? No replay, vocês entenderam? Para vocês primeiramente entender. Lembre-se que para a gente primeiramente andar com o nosso carro lá no trânsito, primeiramente a gente foi para um lugar fechado, específico, onde não tinha contingência ali humana, certo? Não era um trânsito nem de pedestres, nem de veículo ali constantemente, certo? Para a gente aprender ali, depois a gente começou a andar devagarinho, em alguns lugares menos movimentado, até a gente adquirir ali a nossa capacidade, né? Técnica e funcional para a gente dirigir para onde a gente precisar ir. Tranquilo, pessoal? Então é basicamente isso aí, certo? Vão pegando aí, esse material é gratuito, é um material de altíssimo valor, tá certo? Eu poderia realmente estar pagando ou cobrando para montar aí uma série aí e cobrar esses vídeos para vocês aí, certo? Mas eu não estou fazendo isso, tranquilo? Quem entendeu aí, quiser participar aí do nosso grupo aí e adquirir os nossos indicadores, fiquem à vontade, pessoal. Mas aí eu digo a vocês, estudem primeiro, observem, certo? Quando tiver convicto, e ainda assim, quando pegar os indicadores, comprar, adquirir aí, testa no simulador, porque a prática é uma coisa que... Mas aqui é como eu falo, vocês podem também colocar aqui no automático, certo? Aqui eu não estou fazendo nada, só estou conversando com vocês, certo? O mercado está funcionando normal. Só que, como eu falei para vocês, se eu estivesse fazendo alguma coisa aqui, eu já teria realmente
Quem sabe eu digo, não, eu já vou parar porque a minha meta já foi batida, certo? Entendeu? Aqui eu já teria feito milhares de operações. Hoje o mercado está lindo aqui para fazer operação. Ele está caindo e eu estaria comprando mais. Porque o mercado ele faz isso aqui, pessoal. Ó. Quando ele, ó, hoje de manhã eu falei, ó. Quando ele vamos lá. Ó, quando ele fez esse cara aqui, ó, ontem já amanheceu isso aqui, certo? Ele abriu, fechou esse candle para cima, é o começo do coisa, depois jogou esse aqui pro lado, certo? Então ele testou aqui. E eu olhei aqui, eu vi que essa máxima era maior do que essa máximazinha. Então o que esse candle poderia fazer era exatamente testar essa máxima e cair. Alguém pensou assim, não, ele fez fundo duplo, agora ele vai romper máxima. Não, pessoal, imagina se isso ia acontecer. Certo? Não fez, não aconteceu isso. Entendeu? Muitos compraram ali, ó. Compraram no rompimento aqui. Não, aqui vendeu. Especial em candle de 5 minutos. Vamos lá ver. Olha lá, pronto. Aqui, ó, o candle do rompimento é esse aqui, pessoal. Ó. Pode ser esse aqui também, né? O camarada pode poder ter comprado aqui nesse ponto. Certo? Aqui, ó. Vocês entenderam? E aqui deu até compra. Só que aqui ninguém perdeu não, pessoal. Tá vendo? Aqui ele veio testar aqui, ó. Então se você tá... Esse indicador, ele é super doce. É aquilo que eu falo. É o irmão mais novo. Aquele irmão que tá sempre indo na frente correndo. E também quando ele quer voltar, ele chora para voltar para casa. Já viu, né, pessoal, como que é, né? Vocês que já foram criança, tem filho, sabem como que é. Bora, eu quero ir, vamos. Daqui a pouco já tá chamando. Pai, embora para casa, pai, embora para casa. Então esse é o filho, é o irmão mais velho. Irmão, bora votar e tal. Por que eu falo isso, pessoal? Porque ele está sempre chegando lá em cima primeiro e é o primeiro a querer votar também. Vocês entenderam? Então ele faz vários pullbacks. Então esse indicador aqui, ele não é realmente um indicado para trabalhar com candlestick, certo? Ele é muito doce, né? É muito rápido, ele faz muitas operações. Mas Fernando, não dá para dar? Sim, pessoal. É só seguir os parâmetros. Entendeu? Dá sim. Só que eu não recomendo. Eu tenho indicadores melhores aí, certo? Não é que seja melhor, ele é indicado para exatamente certo tipo de gráfico. Quem está me acompanhando já há alguns dias já sabe que eu já tenho sempre colocado isso aí. Beleza? E aqueles outros, Fernando, eu posso fazer também no automático? Sim, pessoal, claro que pode. Todos eles podem, certo? Todos eles. Então aqui, pessoal, olha só. Comprou aqui, né? Aqui daria uma compra. E deu, tá vendo? Deu a compra aqui. Só que aqui, ó, no automático aqui, pessoal, ó, no automático aqui, ó, era um loss aqui embaixo, certo? Exatamente um loss. E aconteceu isso aqui, vamos ver. A gente tá na ponta compradora, olha lá, pessoal. Mas Fernando, não pode ser tão sincero assim não, Fernando, porque senão as pessoas não vão acreditar no seu indicador. Ô pessoal, isso aqui tem que ser a realidade, ou não. Prefere ouvir a realidade ou a mentira disfarçada de realidade. Olha aqui, tá vendo? Deu exatamente aqui. A gente tá na ponta compradora, tá vendo aqui, ó. Nesse caso, o que aconteceu? Exatamente essa intervenção aqui, ó, essa, como é que eu digo? Interdição aqui, na verdade, da nossa operação, né? Chegou ao final ali, vamos lá. Ó, no 30R, é onde a gente está operando. Olha lá. Deu a compra aqui. Fernando, por que deu essa compra aqui? Porque, ó, deu essa compra, certo? Quando o mercado abre aqui, fecha um candle, que dá um candle verde, certo? Que ele abre com um candle verde, ele entra exatamente quando o candle fecha, entendeu, pessoal? Então ele está comprado aqui automaticamente, certo? Então aqui embaixo, ó, ele deu uma venda, certo? Deu uma venda aqui. Na verdade ele encerrou essa operação, tranquilo? Foi exatamente o que aconteceu aqui, ó. Olha aqui onde foi, no mesmo ponto, certo, pessoal? Pelo diário, pelo 5 minutos, tranquilo? Só que aqui, ó, no automático ou no manual aqui, se eu tivesse também operando o automático
tivesse a oportunidade, e teve, né, que esse candle antes dele fechar para baixo, ele veio cá em cima, ele veio cá no fundo e voltou, certo? Eu tinha chance de que é exatamente esse pullback que ele fez, pessoal. Ele veio aqui no fundo, ó, aqui eu compraria, certo? Compraria aqui quando ele fechou aqui, ó, certo? E ia pro topo, certo? Quando ele, ó, depois ele caiu. Quando ele caiu, quando eu comprei aqui, ó, mais um lote de 5 contratos, por exemplo, nesse ponto aqui, quando ele bateu aqui embaixo, ó, olha lá, 160 pontos. Eu só precisava de 140 pontos. Então eu saí aqui com um lote cheio, certo? Aqui em cima eu já saía com o meu, poderia colocar aqui 50%, certo? E quando ele fechasse aqui embaixo eu estaria no lucro, vocês entenderam? Ou pelo menos no 0 a 0 na operação. Como eu não fiz esse movimento, né? Eu estou aqui no automático, né, só aguardando as entradas e saída automaticamente, aí ficou negativo aqui, certo? O que é que está acontecendo nessa outra ponta aqui? Ele está tentando recuperar esse ponto aqui, certo? E é isso que é. A gente já está aqui para 51 minutos de vídeo, pessoal. Então quando você olhar aí, ó, 50, 1 hora, 2 horas, às vezes eu quero deixar dar até o resumo daquela coisa na mesma aula, certo? Na mesma aula aí para vocês já ter um entendimento. E é isso aí. Vamos colocar aqui no 30R, 37. Vamos seguir aqui, pessoal. Então aqui, se esse candle fechar para cima e der compra aqui, automaticamente essa venda é interditada lá, certo, pessoal? É parada lá, neutralizada, tranquilo? Aqui ele já tocou no lugar que eu falei, ó, já tá até violinando, certo? O diário lá. Lembra que eu falei? Ele tem duas funções: romper para cima ou para baixo, ou vir para baixo ou para cima, violinar o candle anterior de ontem e ficar no corpo dele ali, ó, trabalhando ali o dia inteiro, né? Dia de hoje, sexta-feira, certo? Ele já violinou, pessoal, tá vendo? Vou colocar aqui para vocês. Ele já violinou aqui a mínima, certo? Ó. O que é violinar, Fernando? É quando ele vem, ó, rompe a mínima e depois volta, pessoal. Ó, tá vendo? Aqui, ó, a mínima, olha cá onde ele veio, tá certo? Esse ponto que eu falei pra vocês. Entendeu? Ontem ele veio e testou esse ponto. Aí você observa a força que tem esse cara aqui, esse pontinho aqui, ó. Certo? Que é isso aí, pessoal? É esse, os compradores que jogou o preço lá pra cima e tá tentando segurar aqui novamente. Vocês entenderam? Olha aí, ó. Mas ele pode, Fé? Não pode, pessoal. Ele pode puxar aqui pra baixo, certo? Vim buscar aqui embaixo, como eu falei pra você. Só que a gente não vai fazer nenhum planejamento sem o nosso indicador nos indicar, nos confirmar essa presunção que nós estamos fazendo aí, beleza? Vamos voltar lá para o 30R. Então aqui, ó, eu poderia já ter feito várias operações aqui, pessoal, várias delas, ó, certo? Aí voltando novamente, Fernando, mas eu posso? Pode, pessoal, é até bacana vocês usarem o automático. Agora faça desse jeito. Ah, Fernando, mas eu não quero usar duas corretoras. Então beleza, pessoal, faz o seguinte. Aí você tem duas opções: não usar o automático, certo? E se usar o automático, fica só na ponta vendedora ou compradora. Vocês entenderam? Só na ponta vendedora ou comprador. Por quê, Fernando? Porque se vocês fizerem as duas coisas junto, quando você chegar lá na base daquela página lá que a gente vê saldo, vê nota de corretagem, tá certo? Aí vocês vão ver, às vezes, operações em curso, certo? E vocês não vão saber o que é que está acontecendo. Eu estou falando porque já aconteceu isso comigo. E também tem a questão de carteira, né? Aqui, por exemplo, olha só o serviço que é colocado para a gente, e se a gente não tiver o devido entendimento. Lembra, pessoal, que no começo da automatização, primeiro qual foi o passo a passo? Primeiro só liberou para simulador, não fazia em conta real. Vocês lembram? Depois veio
liberou. Aí só estava acontecendo, as operações só estavam funcionando se fosse swing trade, ou seja, mesmo que fosse você encerrar a sua operação hoje, mas tinha que entrar como swing trade, vocês entenderam? Depois eles corrigiram isso aí, certo? Então observa que tem um passo a passo das coisas, né, pessoal? O que foi que eu fiz? Algumas vezes eu comecei a operar no automático, tal, só que eu olhava lá no fundo na página lá da corretora lá, e tinha lá, pessoal, o chamado home broker, não é isso? Aí tinha lá operações andando, vocês entenderam? Andando. Coisas também que acontecia no começo, eu não sei se hoje acontece mais, que eu não costumo já enviar ordem por lá. Por exemplo, se eu enviasse uma ordem lá pelo home broker da corretora, eu não conseguia zerar ela por aqui, certo? Não conseguia. Com certeza isso já aconteceu com vocês também, certo? E quando eu zerava ela aparecia aqui, eu batia aqui para zerar, ela entrava comprado de novo, pessoal. Olha que coisa. Entendeu? Tô falando. Então é isso. Então é isso, pessoal. Eu vou zerar aqui para não ficar tão longa essa operação, tá certo? A gente vai ficar aqui com positivo R$200 e negativo 300 e pouco, certo? A gente vai, próxima aula a gente vai ver o desfecho disso aí. Quem pegou a primeira aula, belisca lá na próxima, certo? Pra gente ter o resultado disso aí de hoje. Tranquilo, pessoal? Como a operação é robotizada aqui, eu vou tentar fazer o máximo de gravação aqui possível para estar mostrando para vocês aqui, certo? Vocês acompanharem. Eu sei que o sonho de todos nós é operar um dia assim, ó, braço cruzado, robô trabalhando pra gente. Mas isso a gente tem que testar, retestar. Por isso que eu estou colocando para vocês aí as operações, justamente para vocês terem aí uma conclusão. Beleza, pessoal? Tranquilo. Um abraço aí, nos veremos na próxima aula aí. Fica com Deus.